Amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus continue sendo derramada sobre a sua vida. Nós nos reunimos, como sempre temos feito, esses dias, assim, através do YouTube, através das redes sociais, mas não podemos deixar de lado a nossa sensação, o nosso sentimento de ser família, na verdade, a nossa missão de vivermos enquanto família, de termos o seu propósito, viver a comunhão do Senhor para as nossas vidas. E nesse mês da família, o mês de maio, esse é o nosso grande desafio, da gente viver as nossas vidas, lembrando que somos a família de Cristo, que somos povo de Deus, e isso deve fazer da nossa vida o propósito que devemos ter em todo o tempo, de estarmos unidos. E eu queria lembrar aos irmãos da missão que temos em viver sendo bênção uns aos outros. Que a gente não deixe de ser bênção, que a gente não deixe de se preocupar com os nossos irmãos, lembrando que nem todo mundo pode estar bem como nós estamos, e nem todo mundo pode estar não muito bem como a gente está também. E de todas as formas devemos procurar um ao outro. Se você está passando por um momento difícil, procure o seu irmão, ou pode até ligar para mim também, enquanto pastor da igreja. Se você está bem, procure abençoar a vida de outras pessoas também. Esse é o pensamento da gente enquanto igreja, que a gente possa viver os nossos dias sendo bênção um ao outro, se importando um com o outro e buscando ajudar sempre na medida do possível. Irmãos, no dia de hoje nós vamos continuar pensando acerca da palavra do Senhor, e eu fui desafiado a gente lembrar, na verdade, eu fui desafiado por esses dias a estar lendo o livro de Neemias, né? Eu vi algumas pregações, ouvi alguns desafios acerca desse livro e eu decidi lê-lo. E comecei a ler o livro e percebi que o livro de Neemias tem muitas coisas a nos ensinar para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada enquanto igreja. E eu queria hoje pensar com os irmãos exatamente acerca desse livro que Neemias escreveu e deixou para a gente acerca da história, esse livro é como se fosse um diário que o próprio Neemias escreveu através de acontecimentos da sua vida. E eu queria convidá-los a abrir no capítulo 4 de Neemias, e a gente vai ler até o versículo 14, de 1 a 14, que diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão a casa dos mortos, de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o teu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para vir atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram, subirão contra nós.
Então pus o povo por família nos lugares nos lugares baixos e abertos, por trás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa. Irmãos, o texto que nós lemos aqui se encaixa exatamente numa grande obra que Jerusalém, o reino do sul de Israel, estava vivenciando, a obra da reconstrução dos muros, liderada por Neemias. E se a gente for ler desde o início do livro, nós vamos perceber que Neemias ele fez um grande esforço na reconstrução desse muro. Ele intercedeu ao rei, que na época o reino do sul, Judá, estava sendo dominado pelo Império Persa, que havia destruído o Império Babilônico. E o Império Persa foi aquele império que aos poucos foi libertando o povo de Judá, que estava sendo exilado no cativo babilônico. E a gente sabe que essa história é exatamente a história que aconteceu através de Esté, que esteve junto ao rei e foi conquistando o coração do rei. E Deus foi agindo aos poucos acerca da reconstrução e da libertação do reino do sul de Judá. Enquanto isso, o reino do norte ele estava sendo ainda dominado pelos assírios, e Samaria estava como uma província sendo governada por esses dois homens que nós vimos aqui, por Sanbalat, na verdade, que tinha um oficial, Tobias. E, irmãos, por que é interessante a gente entender todo esse contexto? Porque percebam, irmãos, como eu falei, Deus ele havia começado a obra de reconstrução de Jerusalém. O livro de Esdras, anterior de Neemias, vai nos mostrar Esdras exortando, ensinando o povo e trabalhando acerca da reconstrução espiritual da vida de cada um. E a gente chega a Neemias, quando Neemias começa a reconstruir, a fortalecer novamente o povo de Israel na segurança da cidade, na verdade o povo de Judá com a segurança da cidade na reconstrução dos muros. E Deus faz a obra completa, restaurando espiritualmente o seu povo e restaurando também de forma física, fortalecendo a segurança através da vida de Neemias e, como eu falei anteriormente, através da vida de Esdras, fazendo a reconstrução espiritual do povo de Judá. No entanto, nesse processo, Neemias vai e é impulsionado e ajudado pelo rei Artaxerxes para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E a partir daí a gente percebe que Jerusalém estava passando por um momento de renovação, de reconstrução, um momento de alívio, um momento de se reaproximar de Deus e de reconhecer os seus erros e as suas falhas. Mas também estava passando por um momento difícil, porque foi um momento pós-exílico, um momento em que o povo estava ainda desnorteado, sem ter as coisas muito bem organizadas para sobreviverem. E diante de tudo isso a gente percebe que Deus estava agindo na vida do povo de Judá em meio ao caos e trazendo solução para todo o caos. E parece-me que os nossos dias hoje se assemelham muito a esses dias que o povo de Jerusalém estava vivenciando. A gente percebe nos nossos dias, nós passando por um momento de turbulência, nós estamos passando por um momento um pouco difícil de lidar com eles, mas nós precisamos ter a consciência de que o nosso Deus está sempre do nosso lado, cuidando, reconstruindo, restaurando e trazendo de volta tudo aquilo que nós perdemos. E essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos hoje. É a gente pensar acerca da reconstrução de Deus para com as nossas vidas, pensar acerca do poder de Deus na restauração que Ele pode fazer através das nossas vidas e nas nossas vidas. Sabe, irmãos, Neemias foi instrumento do Senhor para que o povo de Israel fosse restaurado, para que os muros de Israel fossem colocados de pé novamente. Desculpa, quando eu falo que Israel, me refiro ao Reino do Sul, para que o povo de Jerusalém
ele fosse, tivesse a sua segurança reativada ali, fosse reconstruído os muros. E sabe, os nossos dias hoje desafia a viver dias como viveram o Reino do Sul, Judá, naquela época. Nós precisamos viver os nossos dias sabendo de que apesar do caos, apesar da destruição que nós passamos ou estamos passando nos nossos dias hoje, nós temos um Deus que pode restaurar, que pode reconstruir, que pode trazer de volta a situação que nós vivíamos antes. Percebam, irmãos, que no texto a gente vê dois personagens, Sambalate e Tobias. Como eu já falei, Sambalate era governador da província de Samaria, que estava sob o domínio assírio na época, e Tobias era um dos seus oficiais. E ali eles zombam, eles tiram onda da reconstrução que estava havendo dos muros de Judá, da cidade de Jerusalém, e eles chegam até a dizer, Tobias chega a dizer: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Irmãos, percebam que existe aqui um deboche muito grande da parte deles e até uma vontade de que as coisas deem errada. Como é que uma raposa pode derrubar um muro de pedra? E a gente sabe que os muros de uma cidade eram muros largos, muros reforçados. Com certeza aqui havia uma fala negativa muito grande acerca da reconstrução do muro de Jerusalém. E sabe, irmãos, quantas vezes nós passamos na nossa vida por momentos parecidos como esse, palavras de desestímulo que chegam para a gente, às vezes não só palavra, mas situação como que a gente está vivendo, essa situação de enfermidade, de calamidade pública que nós estamos passando, que trazem desesperança ao nosso coração, que trazem tristeza para a nossa alma. E sabe, irmãos, eu queria lembrá-los de que devemos agir como Neemias agiu. Se a gente for pegar o livro de Neemias por diversas vezes, até onde eu li já esse livro aqui, nesse tempo de agora, percebi que Neemias era um homem firme na oração. Todas as suas ações estavam pautadas e direcionadas pela vontade do Senhor. Ele não tomava uma decisão sequer sem antes orar a Deus. Em todos os momentos, Neemias estava buscando ao Senhor em oração, buscando a orientação de Deus para a sua vida, através da oração, de um relacionamento de oração que ele tinha com Deus. A gente percebe isso, inclusive, no versículo 9, quando, diante do cerco que foi armado por Sambalate e Tobias, para destruir os muros que estava sendo reconstruído, Neemias ali orou ao Senhor e pediu a ajuda dele e decidiu agir colocando guardas sobre o muro que estava sendo reconstruído. E sabe, irmãos, Neemias dá uma declaração fascinante para o povo quando chama eles lá no versículo 14 e diz assim: não temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa. Irmãos, nós precisamos agir assim como Neemias agiu. Primeiro, tendo fé na nossa oração, tendo fé no Senhor e buscando estar próximo dele em oração. Diante das dificuldades que temos enfrentado nesses dias maus que estamos vivendo agora e para toda a nossa vida, nós precisamos buscar o Senhor em oração, se colocar diante dele, estar em todo tempo em ligação com o Senhor através da nossa vida de oração, buscando ao Senhor, colocando diante dele as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos temores. Quando a situação difícil chegar na nossa casa, lembremos de buscar o Senhor, porque é somente Ele quem tem a solução para os problemas em que nós estamos passando. É somente o Senhor que pode trazer alegria ao nosso coração. É somente o Senhor que pode tirar do nosso coração o medo que nós estamos sentindo nesse momento. É somente através de Deus que podemos ter a esperança de volta no nosso coração. Sabe, irmãos, esse é o primeiro ponto que devemos viver segundo Neemias atuou lá na reconstrução dos muros. E o segundo que eu queria destacar é exatamente acerca da fala dele para o povo de Israel. Quando ele diz: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, pelejai. Ou seja, Neemias está dizendo ao povo: não tenha medo do que pode vir sobre a vida de vocês.
Não tenha medo do que está para acontecer conosco aqui. Várias pessoas estão tentando destruir os muros. Mas lembre-se, o nosso Deus é um Deus grande e temível. E da mesma forma, a palavra do Senhor diz para a gente também hoje, através do livro de Neemias, através da vida de Neemias, o Senhor diz para a nossa vida nesse momento: não temas ao que pode vir sobre a nossa vida. Não tema ao que pode vir a nossa vida sobre a enfermidade que nós estamos vendo o mundo passar. Não temas sobre o desemprego que parece estar à porta. Não tema sobre a falta de sustento que parece que você está vivendo. Não tema sobre as dificuldades financeiras que você tem passado nesse tempo. Lembre-se, o Deus a que nós servimos é um Deus temível, grande e poderoso, e pode mudar qualquer situação da nossa vida. E ele completa dizendo: pelejai, ou seja, continue na batalha, continue lutando. E esse é o ensinamento de Neemias para a gente hoje, irmãos. Nós não podemos duvidar, não podemos titubear, não podemos desconfiar do nosso Deus. Pelo contrário, precisamos confiar cada vez mais nele, precisamos depositar nossa fé cada vez mais no Senhor. E junto a isso, precisamos continuar na luta, precisamos batalhar, precisamos continuar vivendo os nossos dias, sabendo que o Senhor nosso Deus está conosco em todo o tempo, por onde quer que a gente andar, independente da situação que estamos passando, o nosso Deus é conosco. Não podemos nos entregar ao medo, não podemos nos entregar à ansiedade, não podemos nos entregar à incerteza. Devemos ter sempre no nosso coração a certeza de que o nosso Deus está conosco, cuidando de cada um de nós o tempo todo. É Ele quem nos livra dos males, é Ele quem traz a solução para o problema que estamos enfrentando. Lembre-se que no final de tudo, o muro de Jerusalém foi construído em tempo recorde, porque o povo se uniu e viveu no propósito e teve a ajuda do Senhor na reconstrução dos muros. E da mesma forma, o Senhor nosso Deus reconstrói os muros sobre a nossa vida. O Senhor nosso Deus está conosco para que a gente possa se sentir seguro perto dele. O Senhor nosso Deus está investindo para que a gente tenha a nossa vida cada vez mais fortalecida no Senhor. E a mensagem da gente nessa noite é isso: fortaleça-se no Senhor, se fortifique no Senhor e na força do seu poder. É o que a Bíblia nos diz. Lembremos sempre daquilo que Deus pode fazer por nós. Lembremos sempre do Deus a quem nós servimos, que é um Deus poderoso para fazer aquilo que a gente não pode fazer. Eu tenho falado isso já de muito tempo aqui aos irmãos. Lembremos desse momento de crise, de que o Deus a quem nós servimos é o Deus que pode todas as coisas. Então, irmãos, nos fortaleçamos no Senhor, se fortifique na graça, no poder do Senhor, se apegue cada vez mais a Ele, exerça a sua vida de oração, esteja cada vez mais perto do Senhor, ore, clame, coloque diante do Senhor as suas preocupações e as dificuldades que você tem passado na sua vida, não só nesse período de pandemia, mas diante de tudo aquilo que a vida tem a nos oferecer. E saiba que o Deus a quem nós servimos é um Deus grande, é um Deus temível, é um Deus poderoso que pode fazer aquilo que a gente não pode fazer. Lembre-se sempre disso e se fortaleça no Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Deus te abençoe.